Estamos de volta, minha gente, com Cidade Alerta Sergipe, 6 horas e 26 minutos. Minha gente, a repórter Mira Marques preparou um material pra gente de uma audiência. Vocês lembram o suspeito de matar motorista que atropelou cachorro acidentalmente? Pois é, ele foi a júri popular. O crime ocorreu em setembro de 2022 e chocou o estado. O tutor do cachorro perseguiu o idoso até o hospital e esfaqueou ele. A gente primeiro vai acompanhar a reportagem feita na manhã de hoje, acompanhando os primeiros momentos desse júri. Em seguida, vamos ao vivo saber se já temos o resultado, se acabou, como é que está essa audiência. Põe na cena primeiro a reportagem de Mira Marques. Erasmo Rocha dos Santos foi assassinado a facadas no dia 14 de setembro de 2022, em Aracaju. Na época, ele tinha 59 anos de idade. De acordo com a polícia, Erasmo conduzia um veículo pelo conjunto Manuel Preto, quando um cachorro atravessou a pista, foi atropelado e faleceu ainda no local. Isso teria motivado Elber Santana, tutor do animal, a praticar o homicídio contra Erasmo. E na manhã desta terça-feira foi iniciado o júri popular do caso, realizado na 8ª Vara Criminal do Fórum Gumecim do Bessa. Nós não concordamos com o que tem na denúncia do Ministério Público, tendo em vista que não corresponde com o que foi narrado dentro dos fatos, né? E isso não sou eu que estou dizendo, não é doutor Pedro, não é doutor Gabriel, que faz a parte da defesa dele. E sim os autos do processo. E sim o depoimento de Elber na delegacia e na primeira audiência de instrução que teve. E sim a testemunha ocular que estava lá, né, que presenciou o fato, que comprovou que na verdade foi um acidente. Ele não teve um dolo, ele não teve a vontade de matar. No dia 16 de setembro de 2022, 2 dias após o homicídio, Elber se apresentou voluntariamente à polícia e desde então está preso. Os advogados de defesa do réu não negam o fato nem a autoria do crime por parte de Elber, mas esperam que o júri popular entenda as nuances do caso e que Elber possa ser reintegrado à sociedade o quanto antes. Desde o dia 16 de setembro de 2022, ele está preso, sem que nenhum pedido foi feito pela defesa de liberdade. Entendemos, sim, que a instrução ela foi realizada, que a prisão deveria ser mantida até hoje, mas hoje a gente espera que o Conselho de Sentença, o povo sergipano, faça justiça nesse caso. 4 testemunhas serão ouvidas ao longo do júri de hoje e interpeladas pela argumentação de ambas as partes. Ao final, os jurados irão votar e o juiz Carlos Max dará o veredito para o réu. Cerca de 1 ano e 6 meses após o crime que vitimou o idoso Erasmo Rocha dos Santos, a defesa e a acusação do caso aguardam o resultado do júri popular realizado nesta terça-feira aqui no Fórum Gumecim do Bessa. Esse júri trará um desfecho ao caso que chocou a todos em setembro de 2022. O advogado e a promotoria que estão em defesa da vítima e da família de Erasmo disseram que só iriam se pronunciar ao final do júri. Com o resultado, tanto a defesa como a acusação poderão solicitar recursos à justiça, a depender do veredito. A gente mostrou amplamente esse caso. Teve até uma situação inusitada que ele chegou a dizer assim: eu estava comendo uma manga na porta de casa quando este homem atropelou o meu cachorro. Eu fiquei muito revoltado, foi o que ele disse na hora, e teria seguido atrás desse idoso para, infelizmente, desferir os golpes que levou até a morte. Neste momento, termina o júri no Fórum Gumecim do Bessa. O réu foi condenado. Antônio Cardoso, conta pra gente agora o resultado deste julgamento, qual a pena. É com você, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todo o público do Cidade Alerta Sergipe. A pena foi de 18 anos, mas depois da dosimetria do juiz, caiu para 11 anos essa pena, ele foi condenado por homicídio. A gente vai conversar com as duas partes, tanto a banca de defesa como também o assistente de acusação, e a gente vai relembrar um pouquinho deste caso, inclusive o senhor que acabou morrendo, hoje ele já seria idoso, né? Já teria completado 60 anos, da cidade de Pedrinhas, trabalhava como taxista de lotação e estava trabalhando, inclusive, naquele dia, quando tudo aconteceu.
aconteceu. Para a gente relembrar o caso mais um pouquinho também, entender como é que foi todo esse julgamento, inclusive a audiência de hoje, a gente está com o assistente de acusação, advogado criminalista Diogo Duarte. Diogo, uma boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta Sergipe. Vamos relembrar um pouquinho o caso e também explicar essa audiência de hoje. Aconteceu em setembro de 2022, o público já ouviu uma parte do caso, a nossa repórter Mira Marques relembrou tudo o que aconteceu, toda essa história. E a família, como foi que a família ficou com tudo isso? E qual foi o seu papel durante todo esse processo? Mais uma vez, uma boa noite. Boa noite a todos, boa noite Mariana. Veja só, a família ela não teve condições alguma de participar hoje do plenário do júri, tendo em vista estar extremamente abalada psicologicamente, ainda encontra-se sem nenhuma estrutura psicológica para poder enfrentar esse caso. E aí eu, enquanto assistente de acusação, entrei no processo para poder emprestar a minha voz a essa família e poder proporcionar justiça da forma correta e da forma que foi concebida hoje por meio do plenário do júri. Isso que a gente vai falar, o júri foi júri popular, ou seja, a sociedade, vamos dizer assim, que decidiu o que aconteceu. E como é que foi todo esse processo? O processo ele se deu em dois momentos. Um primeiro momento do rito do tribunal do júri, que houve a pronúncia, e agora esse segundo momento em que é a própria população, são as próprias pessoas do povo que decidem acerca da condenação ou da absolvição. Foi um júri longo, um júri árduo, tanto pelo profissionalismo da defesa, quanto também pela acusação, e no final conseguimos comprovar de fato que foi intencional, que o homicídio, que o réu ele teve a intenção realmente de matar, e no final das contas o próprio tribunal do júri entendeu conforme a denúncia do Ministério Público e findou realmente por prover justiça e trazer justiça a toda a sociedade sergipana. Qual foi o crime exatamente o qual ele foi condenado? Ele foi condenado homicídio doloso, teve uma qualificadora aí e acabou que ele pegou 18 anos de prisão. Entretanto, após a dosimetria da pena, ele ficou em torno de 11 anos aí no regime fechado. Obviamente, cabe recurso pela parte da defesa, mas seguimos muito satisfeitos com toda a plenária, com todo o sistema que correu o processo. Isso que eu ia perguntar, não sei se já teve a oportunidade de falar com a família, que não veio até hoje, como você bem falou, mas como é que a família está, se teve essa oportunidade de falar? Bom, a família, eu tive a oportunidade inicial já de mandar mensagens através do WhatsApp, informando que houve a condenação, que tivemos sim uma condenação satisfatória. Obviamente, a vida, que é o bem maior, não retornará para o lar dessa família que hoje está defasada, está destruída, mas de uma certa forma a gente traz para o lar deles um conforto que seria a justiça. Perfeito. Diogo, muito obrigado pelas informações, uma boa noite. A gente vai conversar agora, como eu falei, a gente também está com a banca de defesa do acusado, que está representada pelo João Gabriel. João, uma boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta Sergipe. Com esta condenação, o que é que a banca de defesa vai fazer a partir de agora? Mais uma vez, uma boa noite. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite, Mariana. Como o doutor Diogo, que estava na assistência da acusação, ele nos abordou, foi um julgamento muito árduo, tá? Apesar de não ter sido reconhecida a nossa tese principal, a nossa tese subsidiária, ela foi reconhecida sim, que foi o homicídio privilegiado, que é uma causa de diminuição de pena. Quando da dosimetria do cálculo da pena, a defesa entende que realmente foi uma pena aplicada maior do que devida, então nesse momento a gente vai sim interpor um recurso de apelação, mas para a defesa, apesar de não ter sido a nossa tese principal, a gente sai daqui com uma grande vitória, porque esse homicídio privilegiado que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, ele faz com que o homicídio ele não seja hediondo e a progressão de regime do acusado e agora condenado, ele seja muito mais benéfico. Ele consegue progredir de regime com 25%. Então, na pena que está hoje de 11 anos e 8 meses, fazendo uma conta matemática rápida, a progressão dele de regime seria de mais ou menos 2 anos e 11 meses, ele já tem 1 ano e meio preso, então a gente vai recorrer sim para tentar diminuir essa pena, readequar para aquilo que a gente entende devido e justo, mas hoje a gente sai daqui com uma grande vitória. Você falou de uma tese que a defesa fez primeiro. Essa tese seria o quê? Qual é a justificativa que ele tinha dado para cometer este ato? Olha, a nossa tese principal foi a tese de clemência, que levaria a uma absolvição.
A gente também pediu a desclassificação do crime para lesão corporal com resultado morte. O Ministério Público, a acusação, quando ofertou a denúncia, indicou que seria um homicídio qualificado, quando a intenção é de matar. Já no ponto de vista da defesa, diante de todas as circunstâncias, tudo o que aconteceu, o passo a passo do fato, a gente entende que, na verdade, não seria a intenção de matar, mas sim a intenção de lesionar, que ocasionou com a morte, justamente por isso, com a lesão corporal com resultado morte. Nessa tese, foi 4-3 que a gente acabou perdendo. E aí, seguindo na quesitação, a gente levantou que se o Conselho de Sentença entendesse que efetivamente o acusado tinha cometido um homicídio, que pelo menos reconhecesse que foi sob domínio de uma violenta emoção após uma injusta provocação da vítima. Essa violenta emoção, vamos explicar o que é que significa essa violenta emoção. Deixa eu explicar para você. A violenta emoção é a forma como ele estava no momento, por conta do que aconteceu, por conta do que a vítima fez. Nesse caso, acidentalmente ou não, a vítima atropelou e matou o cachorro dele. Então foi a injusta agressão da vítima, que ocasionou nele a forte emoção. Então, sob domínio de uma violenta emoção. O Conselho de Sentença reconheceu e justamente por isso do homicídio qualificado, porque reconhecia uma qualificadora, e privilegiado também. Prefeito João, muito obrigado pelas informações. Da mesma forma, a gente conversou com as duas partes e é isso. O réu acabou sendo condenado, a defesa ainda vai entrar para tentar diminuir um pouco mais essa pena, mas foi isso que aconteceu por aqui hoje, viu, Mariana? Muito obrigada, viu, Antônio? Esse foi o tipo de ao vivo, como a gente diz, que contempla tudo, ouvimos todos os lados. É um caso extremamente polêmico. A gente está falando de um homem que viu ali o cachorro ser atropelado. É algo grave, nada motiva uma reação para matar, não estou dizendo isso, mas são muitos elementos envolvidos nesse caso e a gente traz aí ao final da audiência com esta condenação de 8 anos. Qualquer desdobramento, voltamos a falar sobre este caso. 6h38, 11 anos a condenação.